Olá, tudo bem? Você é daquelas pessoas que só acorda depois de tomar um café? Sente que o seu sono, mesmo enquanto dorme, a sua mente não desliga? Ganhou peso recentemente? Está difícil para emagrecer? É sobre isso que eu quero falar um pouquinho com você. Eu resolvi gravar esse vídeo pois tem aumentado o número de pessoas que vêm em busca de algo, pois está mesmo fazendo todo o acompanhamento para perda de peso, não está conseguindo um resultado, anda muito irritado, com vontade de chutar o pau da barraca e já buscou ajuda médica, já está fazendo uso de medicamentos, mas não consegue se sentir bem. Hoje nós sabemos que o conceito de saúde ele vai muito além de você ter um estado físico e mental, não ter nenhuma doença física concreta. Hoje o conceito de saúde pela Organização Mundial da Saúde inclui um completo bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. E muitas vezes as pessoas não conseguem chegar nesse estado, né, de completo bem-estar. Até porque buscam auxílio com seus médicos, mas sem sucesso. Fazem uso de medicamentos, muitas pessoas estão fazendo uso de antidepressivos, medicamentos para a tireoide, tratando o hipotiroidismo, até mesmo depressão e sem melhora, aquela melhora efetiva. E hoje o assunto é fadiga adrenal. É uma doença da vida moderna. Antigamente, nossos ancestrais dificilmente chegavam à fadiga da adrenal. O que é a fadiga da adrenal? É quando o seu corpo trabalhou muito num forte estado de estresse, de situação de estresse, e o seu corpo liberou muito cortisol e, consequentemente, desorganizou todo o metabolismo, a produção dos outros hormônios, porque o natural dos nossos antepassados e ancestrais era você viver uma situação de estresse, por exemplo, num momento de luta ou fuga entre um animal, mas depois aquela situação no dia seguinte estava resolvida. E hoje o que nós vemos? As pessoas estão num constante, vivendo um estresse constante, seja por conta dos relacionamentos, seja por insatisfação no trabalho, ou até mesmo por essa situação que nós estamos vivenciando, não é mesmo? Com relação ao corona. Então as pessoas estão no limite, chutando o pau da barraca, né? Como se diz. E eu quero até colocar para vocês aqui algo que eu aprendi na visita que eu fiz agora recentemente ao Egito. Inclusive voltei no dia que os aeroportos estavam fechando. Foi também uma experiência incrível que eu quero relatar num outro momento. Mas essa experiência era como eram treinados os discípulos pelos seus mestres no Antigo Egito. Eles passavam por meses de treinamento, o mestre ia passando todos os ensinamentos. E entre esses ensinamentos consistia o quê? O controle da mente, o controle das emoções e focar somente no momento presente. Para quê? Para que você não tome nenhuma atitude precipitada. E no dia da prova, a prova consistia no fato deles terem que comprovar que eles estavam treinados para vencer os 4 medos básicos de todo ser humano, que é o medo da perda, o medo de enfrentar, o medo do abandono e o medo da morte. Então, eles eram treinados para
vencer esses 4 medos básicos que todo ser humano traz dentro de si. E nesse momento ele passava então por essa prova da morte. Nesse momento acontecia essa alta liberação do cortisol. Então a pupila dilatava, a pressão subia, havia uma perda da energia vital, mas isso tudo era vivenciada por eles nesse momento. E para você ter uma ideia de quão difícil era essa prova, eles eram levados até uma água onde era cheio de túneis e labirintos, onde eles tinham que adentrar a esses labirintos escuro, e chegava um momento onde ele se deparava com a silhueta de um crocodilo. Imagina só o que é nós nos depararmos no meio de uma água escura, onde você não sabe a saída, você não visualiza a saída e você somente vê a silhueta de um crocodilo vivo. Nesse momento, muitos desistiam da prova e aqueles mais preparados para enfrentar esse momento do estresse, eles conseguiam vencer a prova. Eles diziam que esses crocodilos jamais iria atacá-los, pois eles estavam muito bem alimentados, mas o discípulo não sabia dessa informação. E aqueles que conseguiam ter foco no momento presente, não se deixar levar pela emoção, pelo momento do estresse, eles, ao passar pelo crocodilo, eles conseguiam visualizar uma saída num outro labirinto que levava até o sol. Eles conseguiam visualizar a luz do sol, mas somente depois de passar por esses crocodilos. Então imagina quanto de estresse, o quanto de cortisol era liberado nesse momento, né? E hoje nós estamos vivenciando exatamente isso, uma situação de estresse contínuo, de estresse 24 horas, e isso está afetando as glândulas adrenais, e elas sobrecarregadas. Numa primeira fase, você vai ter esses sintomas de alerta. Então você pode ter a perda do sono, insônia, sua pressão pode até subir nesse momento e você ser levado ao médico e ser confundido com uma hipertensão, né? Mas ela é causada pelo estresse, por esse momento que você está vivenciando. Ou dificuldade para perder peso, porque nesse momento você vai querer comer mais para produzir mais serotonina, por exemplo, né? Você vai perder o sono, vai ter a fase da insônia, consequentemente pode até fazer uso de medicamento para emagrecer, mas não vai conseguir obter sucesso. Então essa é a primeira fase, que se nós não conseguirmos identificar, nós iremos entrar na fase 2, que é a fase da fadiga, realmente a fadiga da adrenal, onde o corpo já não consegue mais produzir cortisol e aí você entra em estresse também para os outros hormônios, então começa a ter uma alteração de toda a nossa cadeia hormonal, e toda essa situação começou com um momento de estresse mal elaborado, que nós não estamos conseguindo lidar, né? Então, entender o que eu aprendi, né, com eles, né, com os egípcios, que para eles o medo, ter um entendimento de que o medo é uma reação da mente, especialmente quando nós saímos do momento presente, pois você começa a projetar o futuro, o que vai ser, como vai ser. No caso ali do discípulo, ele já imaginava que o crocodilo iria comê-lo, então era uma situação, né, onde ele já não estava mais focado no presente, de sair daquele labirinto, não é mesmo? Então a mente deles, dos discípulos, eram treinadas para que eles conseguissem agir
de forma consciente, com pensamento só no presente, né? Confiar no universo e manter a mente em paz e harmonia. E é isso que nós precisaríamos conseguir, né? Fazer num momento de estresse aumentado. E